Olá, saudações a todos e a todas. Me chamo Paulo Freire. Atualmente sou mestrando da Universidade de Brasília, integrando o PPG-Cont da universidade, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. E minha formação de origem, eu sou graduado, bacharel em Direito e pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil aqui por Brasília. A pedido da organização, nos foi proposto um vídeo exemplificativo, explicativo, de um pouco do nosso projeto de pesquisa que foi enviado ao Congresso da Universidade da Colômbia, primeiro Congresso Internacional de Contadoria Pública e Ciências Empresariais, Ciências de la Gestión. E, brevemente, eu pretendo explanar um pouco sobre o que nós entendemos como essencial no nosso projeto de pesquisa devidamente enviado. Esse projeto de pesquisa está sendo feito em parceria com o professor Abimael de Jesus Barros Costa, professor também da Universidade de Brasília, em que buscamos juntos a realização desse projeto. Bem, de início vale a pena salientar um pouco do título, vale a pena explicar o título. Uma análise acerca de pareceres prévios do Tribunal de Contas da União em contas da Presidente da República do Brasil, decisões, aplicações e interpretações da jurisprudência. É o nosso título desse trabalho. Em seguida, gostaria de apresentar para vocês um pouco da agenda do que será aqui explanado. Começaremos um pouco falando dos objetivos gerais e específicos, um pouco do marco teórico, que baseia a nossa pesquisa, um pouco da metodologia, e deixamos registradas aqui as referências que serão buscadas na realização desse trabalho. Objetivos gerais e específicos. De início, vale a pena salientar os nossos objetivos gerais. Analisar as mudanças na rápida-incidência dos relatórios de pareceres prévios do TCU de 2014 e diante. Bem, é sabido que com a alteração do nosso Código de Processo Civil, a legislação processual brasileira, de um modo geral, falando do ordenamento jurídico, buscou uma mudança de cultura em aplicação normativa. Ou seja, o Brasil tem uma característica cultural do que chamamos de civil law ou code law. Seria um sistema normativo essencialmente baseado em regras dispostas. Regras essas, normativas, especificadas, seja no Código Civil, seja no Código Penal, enfim, nos diversos códigos existentes no ordenamento jurídico. E com o novo Código de Processo Civil, aprovado ali em meados de 2015, implementado a partir de 2015, nós temos uma mudança, ou pelo menos uma tentativa de mudança, um pouco nessa cultura, que é o que nós chamamos de precedentes. Esse sistema de precedentes é um sistema já consolidado em alguns países em que adotam um sistema normativo de common law, ou seja, um sistema consuetudinário, um sistema baseado em decisões que nós chamamos de precedentes. Esses precedentes envolvem jurisprudências, súmulas, entendimentos de forma geral, no qual os magistrados e os respectivos tribunais, por excelência, que edificam
esses precedentes. Então, em cima dessa mudança de cultura, de uma tentativa de ainda um código law bastante firmado para um common law, ou seja, para um sistema de precedentes, nós buscamos analisar esses relatórios prévios do Tribunal de Contas, a partir desses pareceres prévios, tendo como ponto de partida 2014 para cá. E aí, analisando essa ratio decidendi, ou seja, a razão de decidir, seria o âmago da decisão. E aí, iremos analisar sobre essas possíveis mudanças ou não, nessas razões de decidir. Iremos visualizar um pouco sobre se há essas mudanças. Que mudanças são essas? São mudanças de ordem política, são mudanças de ordem econômicas, são mudanças que atingem demonstrações, balancetes, e porquê dessas decisões que conduzem para uma determinada linha de decisão. Se essas decisões implicam alguma forma de tendência na linha da Corte do Tribunal de Contas da União. Basicamente, esse é o nosso projeto, no que concerne aos objetivos gerais. No que concerne aos objetivos específicos, nós vamos realizar uma pesquisa bibliográfica ou sistemática da competência do Tribunal de Contas no setor público, especificamente nas contas da Presidência da República, que permita apontar os principais autores, teorias, políticas e redes. Ou seja, nós podemos abordar uma teoria institucional, analisando uma metodologia qualitativa, de característica indutiva. Então, essa revisão bibliográfica vai nos dar uma visão geral do conteúdo que já está sendo produzido, e a partir de alguma escolha teórica, iremos partir da nossa abordagem metodológica. Verificar e analisar as fundamentações apontadas nos pareceres prévios de aprovação ou não das contas da União, à luz da contabilidade pública, da administração pública e do direito administrativo. Sabemos que um relatório de um parecer prévio envolve algumas competências que está ali na contabilidade pública, que está na governança do setor público. Em essência, a administração pública envolve também um pouco do direito administrativo. Um marco teórico. Premissa teórica, base teórica. Premissa teórica fundamental resiste na Constituição da República Federativa do Brasil de 1968, em seu artigo 71, inciso 1º, que dispõe um pouco da competência do Tribunal de Contas da União. E aí nós entramos na base fundamental que permite com que nós possamos analisar esse trabalho de modo rápido. O artigo 71, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, nos explica o seguinte: o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 1º, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Sabemos que o nosso sistema político brasileiro é bastante frágil. Nós tivemos na história do nosso país 2 presidentes que sofreram o processo de impeachment e foram depostos do seu cargo após um processo de votação no Congresso Nacional. E todo esse processo de votação é ratificado pelo Senado. E as condições processuais que existem em lei específica são ratificadas também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, 2 presidentes passaram por esse processo, o que nos dá uma visão que o nosso sistema presidencialista é bastante frágil. Isso traz uma certa insegurança jurídica, isso traz uma certa insegurança pública, de forma geral, seja na contabilidade, seja na administração pública. Então, a relevância do estudo dessas contas já nos faz crer a importância do tema frente não só ao Brasil, como à América do Sul, de modo geral.
aos nossos vizinhos, países que dispõem dessa mesma estrutura. Então, avançando um pouco aqui no marco teórico, o controle externo do processo orçamentário é realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Sabemos que o nosso sistema de poderes definidos na Carta Magna estabelece um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. E dentro dessa estrutura, sabemos que o poder legislativo, além de edificar todo o sistema normativo, ou seja, as leis do nosso país em caráter nacional, compete também ao poder legislativo fiscalizar o poder executivo. Poder executivo esse, na linha federal, exercido pela Presidência da República. Então, o Tribunal de Contas da União, tribunal esse específico, auxilia o Congresso Nacional nessa fiscalização a ser exercida na Presidência da República. Especificamente, analisando as contas públicas, através dos relatórios, dos pareceres prévios. As demonstrações consolidadas da União, conhecidas como Balanço Geral da União, são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 4.320/64, do Decreto-Lei número 267, do Decreto número 93.872 de 86, da Lei número 10.180 de 2001 e da Lei Complementar 101 de 2000. São algumas das bases normativas que regulam as demonstrações contábeis e financeiras gerais da União. Dentre as atribuições designadas ao Tribunal de Contas da União, ressalta os controles externos sobre os órgãos e entidades sob sua jurisdição. A estação de controle é prevista nos artigos 241 a 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Buscaremos, no nosso projeto, especificar, detalhar cada uma dessas circunstâncias que nos abarcam nesse marco teórico do nosso projeto de pesquisa. Um pouco da metodologia, né? A presente pesquisa propõe analisar a participação do Tribunal de Contas da União no processo de harmonização das normas contábeis brasileiras, no que concerne às contas da Presidência da República, através do acompanhamento ao atendimento das recomendações realizadas pelo TCU nos diversos órgãos emitidos desde 2014. Aquilo que eu falei, buscaremos analisar um pouco sobre a perspectiva de uma teoria institucional, talvez, enfim, uma análise qualitativa, partindo da análise de cada decisão, seria a priori uma linha indutiva do método de abordagem. Posteriormente, após a leitura dos relatórios de pareceres prévios, será realizado o levantamento das respectivas ratio decidentes, ou seja, a razão de decidir de cada circunstância específica nos seus relatórios, no âmbito dessas razões, decidir de modo a analisar decisões, aplicações e interpretações da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, ou seja, uma análise dos precedentes, naquela linha do início que eu expliquei a todos. Por fim, nós temos aqui um banco de referências que fizemos questões de anexar para cada um, tendo como base algumas literaturas que falam especificamente sobre o Tribunal de Contas, suas atuações, e, em específico, o relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República do exercício de 2014 até o último exercício. Então, a relevância do trabalho na própria estrutura dos objetivos gerais, específicos, um pouco da metodologia, já nos deixa claro a sua relevância no cenário não só nacional, como internacional, principalmente sobre o aspecto dos países que compõem o nosso bloco da América do Sul. Espero que todos tenham compreendido de forma geral, de modo geral, o que nós buscamos com esse projeto de pesquisa. Dentro da literatura nacional, dentro dessas decisões e dentro dessa análise desse órgão que é extremamente relevante para o nosso país,
não só pela sua competência estabelecida na Constituição Federal, mas pelas atuações na prática dos últimos anos, pelos acontecimentos políticos, econômicos e sociais dos últimos anos. Então, espero que todos possam ter compreendido o nosso projeto. E aqui me despeço, agradecendo mais uma vez a atenção de todos por ter acompanhado essa breve apresentação.